Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje vamos receber a nossa professora Caroline Linhares. Daqui a pouco ela tá entrando. Caroline Linhares falando sobre a quarentena e o desenvolvimento infantil, como essas duas coisas conversam, quantas nossas crianças têm desenvolvido mais ansiedade, essas coisas. E ela que vai dar aula. Ela entrou, vou chamar ela aqui. Boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Deixa eu tentar ajustar aqui a posição. Será que tá bom assim? Tá ótimo. Bom, primeiro quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite e tenho certeza que tem muita coisa para agregar nosso conhecimento hoje. Eu que quero agradecer bastante esse convite, esse desafio, né? Porque é a minha primeira live, então me deem esse desconto. E parabenizar o Cato por essa iniciativa de aproximar, né, os estudantes, os acadêmicos de TO, dos docentes do curso de TO lá do IFRJ, né? Então, nesse momento de distanciamento social, que é necessário para conter, né, a disseminação da doença e também para evitar o colapso dos sistemas de saúde, é uma forma interessante da gente conseguir manter aí um vínculo, estar junto e discutindo justamente sobre a pandemia, né, que tem atravessado todos nós. Tá, então, para a gente começar, acho que a gente poderia contextualizar o distanciamento social, esse período que a gente está vivendo e o quanto isso impactou, né? O que isso gera para as crianças e os seus familiares. Certo. Então, primeiro eu vou dizer que assim, a gente vai fazer um bate-papo aqui, tem bastante gente que talvez não acompanhe as lives, é uma novidade para mim, então a minha ideia é esse bate-papo mesmo. Então, Sara, você pode me interromper ao longo das falas, se surgirem perguntas, você pode fazer, tá? E aí dizer que eu vou estar falando sobre isso, sobre esse impacto aí da pandemia no cotidiano das crianças, como terapeuta ocupacional, especialista em desenvolvimento infantil, mas também como mãe de uma criança de 3 anos e meio. Então, eu também estou vivendo essa situação. Então, tem esses dois lados. E venho aí, desde que a pandemia começou, me debruçando um pouco sobre essa temática, por ser a minha área de atuação. Então, assim, quem é meu aluno e está aqui sabe que eu falo muito rápido às vezes. Então, Sara, se começar a ficar acelerado, e vocês que estão vendo a live, vocês escrevem aí para a Sara que ela me dá um toque e eu dou uma pisada no freio e vou falando mais devagar, tá? Então, para pensar assim, contextualizar, primeiro que é uma situação inusitada para todo mundo, né? Ninguém desse século, do último século, viveu outra situação como essa. Então, os cotidianos de todas as pessoas foram atravessados e foram afetados pela pandemia. Então, assim, pensando em contextualizar isso para a criança, não tem como a gente não falar dos pais e da família, né? Então, a situação da medida do distanciamento social, que é mega necessária, né? Ela gerou uma ruptura bem abrupta no cotidiano de todo mundo. E aí não é só uma ruptura abrupta, né, mas uma ruptura abrupta por um motivo que não é bom, né? Então não é assim, vou fazer uma viagem e sair completamente da rotina. Não, não é isso. É uma situação, né, delicada que afeta não só a saúde de muita gente do mundo inteiro, como também a economia. Então a gente tem uma questão aí de estresse, né, e de muito medo, insegurança e incerteza em volta dessa situação. E, quando a gente pensa, então, aí na questão das crianças e dos seus pais, né, é importante entender a sobrecarga que foi imposta para as famílias, para as pessoas com os seus filhos, para todo mundo, mas a gente aqui vai focar nessa questão da criança.
Então, assim, os pais tiveram que, do dia para a noite, adequar seus processos de trabalho, né? Então, aqueles que já tinham trabalho remunerado fora, parte conseguiram se adequar para o home office, né? Ou tiveram que se adequar, o que é bom, porque significa que você está conseguindo ainda trabalhar, que ainda tem a parte que ou fica desempregada, né? Ou está com corte de salário, ou sem renda, né, trabalhando em home office e com a insegurança, instabilidade no emprego pela questão da instabilidade econômica. Então, o ambiente doméstico, ele vira um ambiente de tudo, de se fazer tudo, né? Então, tem essa questão dos pais terem que se adequar com os seus processos de trabalho àqueles que saem para trabalhar por serem serviços essenciais. Novos protocolos, procedimentos de higiene, né, atenção de se contaminar e trazer a contaminação para os familiares, então nada disso é fácil. E aí isso se acresce o fechamento das escolas, né, que faz com que as crianças tenham que ficar em casa, obviamente, é necessário, mas que gera mais uma sobrecarga no sentido de que esse tempo que as crianças estavam na escola e que os pais ou estavam trabalhando ou cuidando da casa, enfim, agora vai ter que estar fazendo meio que tudo junto, tá todo mundo junto em casa. E para as crianças particularmente, né, a escola ela não é um ambiente apenas de aprendizagem, né, formal, de estudo. É um ambiente de interação, é um ambiente onde ela brinca, é um ambiente onde ela faz algumas atividades, né? Então, ela tem refeições, se a gente pensar numa grande parcela da população de crianças, né? As refeições mais adequadas, mais nutricionais, muitas vezes eles são encontrados aí no ambiente escolar. Então, é um ambiente de muita interação com os professores, com os colegas, de atividade física, né? De espaço. Então, a criança faz ali, tem um contexto muito rico e diverso para uma série de atividades. E aí ela perde isso e fica o tempo inteiro em casa. Acrescido a isso, tem a questão do trabalho doméstico. O trabalho doméstico ele já existia antes. Mas antes também existia uma organização. Muitas vezes os pais contavam com familiares ou funcionários, né? Ou faziam parte desse trabalho em momentos outros da rotina, mas agora está todo mundo em casa, o trabalho aumenta. Porque se você passa 24 horas por dia usando a casa, são todas as refeições em casa, né? Então a louça, ela parece que multiplica, né? Da cria, como eu costumo dizer, tem que estar o tempo inteiro preparando a refeição. Quando você tem filho, o preparo da refeição, né? Não dá para ser assim, vou fazer um lanche como a gente faz quando às vezes a gente é solteiro, você tem que organizar aí as refeições. A casa fica muito bagunçada, porque as crianças precisam brincar, enfim, e elas vão bagunçar. Então, gera essa sobrecarga também na questão do trabalho doméstico. Então, além disso, né, ainda tem a preocupação mesmo dos pais da incerteza da doença, do número, né, dos óbitos que vem ocorrendo. Então, isso gera muita preocupação, preocupação dos pais com os seus pais, ou seja, os avós das crianças. Então, é um ambiente lá não muito salutar para todo mundo, tá? E aí, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que os pais se viram numa situação de como que eu faço agora? Como que eu dou conta de organizar tudo isso se eu só continuo só tendo 24 horas do dia e tudo sendo feito ao mesmo tempo, né? A criança muitas vezes não entende que eu estou cozinhando, ou que eu estou aqui trabalhando, que eu estou numa reunião, né? Ou mesmo as crianças mais velhas que entendem isso gera uma ansiedade, porque elas às vezes têm a necessidade de estar trocando, de, né, ter atenção, enfim. E aí eu queria só destacar que além dessa mudança de rotina. Gente, acho que a Carol saiu. Não sei o que aconteceu. Ela tá aí pra vocês ainda? Ela saiu aqui pra mim, eu não sei pra vocês aí. Calma aí. Alguma questão que eu sumi. Oi, tudo Pronto, bem? voltando. Tudo Vamos bem. continuar? Então, né, uma questão que eu quero destacar, eu não vou me aprofundar nesse ponto, mas já estou de volta. Mas que eu não vou aprofundar, mas que eu quero fazer esse chamamento é que as crianças em situação de vulnerabilidade, ou seja, as famílias que já tinham uma vulnerabilidade prévia,
né, com toda essa situação de distanciamento social, de prejuízos financeiros, né, isso radicaliza essa situação. Então, tanto as famílias que estavam em situação de vulnerabilidade prévia, como as que passaram a adentrar esse campo da vulnerabilidade por essas mudanças, né, socioeconômicas, essas crianças expostas a essa situação, elas têm um risco muito maior de ter mais agravos à saúde. Por quê? Os casos de violência têm aumentado muito, né? E aí a violência doméstica ela é principalmente contra a mulher e contra as crianças. Então, as crianças ou elas estão presenciando situações de violência ou elas são a vítima direta dessa violência, e isso tem repercussões muito ruins para o processo todo de desenvolvimento em longo prazo. Então, eu queria fazer essa colocação que tudo que eu vou falar quando a gente pensar em crianças em situação de vulnerabilidade fica um contexto muito mais difícil, inclusive de ter estratégias para poder mitigar, para poder diminuir essa situação. E aí falar também que esse momento de todo mundo confinado em casa, todo mundo em casa, ou seja, gera uma intensificação das relações. E essa intensificação das relações geram conflitos. Então, as crianças também passam a observar mais situações de conflitos entre os pais ou os familiares que coabitam e também a protagonizar mais situações de conflito. Então, é um clima um pouco de uma certa tensão, tá? E aí eu queria destacar assim o ponto da rotina. Então, com tudo isso, todas as rotinas, né, foram alteradas. Mesmo quem está trabalhando fora tem a sua rotina alterada porque é uma série de mudanças de hábitos aí que a gente está tendo que inserir. E a rotina, ela confere um padrão à nossa vida diária. É a rotina que nos ajuda a fazer o que a gente necessita fazer quando a gente necessita fazer. Né? Então, a gente é muito movido pelos compromissos que a gente tem que fazer, tenho que sair, tenho que fazer isso. A nossa organização de vida está muito relacionada à rotina. Então, quando a rotina está estruturada e organizada, ela confere sensação de estabilidade e de tranquilidade. Né? E isso para as crianças é super importante. Assim, as crianças, elas precisam, principalmente as crianças menores, mas em todo o seu desenvolvimento, elas precisam da rotina porque a rotina confere uma previsibilidade. Elas sabem o que é que vem depois. Então, ajuda a terem comportamentos adaptativos, a lidarem com as situações que surgem, porque eu sei o que vai acontecer depois. E quando se perde a rotina, a gente fica um pouco perdido. Então, se nós adultos sentimos aí as mudanças de rotina, né, na pele, então a Sara talvez possa comentar, mas assim, altera o sono na hora de dormir, a gente às vezes fica mais irritado, come mais ou come menos. Isso tudo aí são aspectos relacionados a essa rotina. E na criança, que não tem muitas vezes, né, que está em desenvolvimento, ainda não tem todos os recursos para estar lidando com as situações, compreendendo a fundo as situações, né, elas têm um repertório menor para isso, pelo processo de desenvolvimento, e isso aí tem um impacto ainda maior. Então, eu acho que o cenário é mais ou menos esse. Comentaram ali que até é difícil trabalhar com as crianças em casa, né? Acho que foi a Camila, que acaba até isso sendo difícil, né? Trabalhar e tendo todo Sim. mundo dentro de casa. E aí, qual a repercussão direta disso tudo que você falou nas crianças? Então, eu acho que um bom exercício da gente pensar nas repercussões da criança é primeiro a gente pensar nas repercussões do adulto. E o adulto ele tem muito mais recursos para lidar com tudo que está acontecendo. A criança tem menos. Então, as crianças, quanto menor a criança, menos ela tem condições de entender algumas coisas e de verbalizar, o que não quer dizer que ela não esteja sentindo ou percebendo. As crianças, elas captam muito as informações do contexto. Né? As reações das crianças, elas muitas vezes não passam por um processo ainda de racionalização como as nossas, porque eles estão se desenvolvendo. E aí, são reações em sentido de comportamento. Então, são reações aos estímulos que está recebendo no ambiente. Então, os pais, né, são guias. As pessoas que estão circulando a criança são os guias do comportamento da criança. Então, mesmo sem se tratar de pandemia, quando a gente vê uma situação em que pai ou mãe ficam muito fragilizados, a gente percebe que a criança também fica fragilizada. Né? Então, quando os adultos são a fonte de proteção, a fonte de segurança. Se esse ambiente
dos adultos está desorganizado, a criança fica também insegura, né? Então, eles reagem muito por essa observação. Então, eles param para ver como é que os meus pais estão interagindo entre si, como é que eles estão interagindo comigo. A minha mãe está chorando, meu pai está chorando, né? Eles estão brigando, tá mais carinhosa ou não comigo. Tem tempo, e aí é muito difícil para as crianças verem, muitas vezes, né? O pai e a mãe ali trabalhando e não poder interromper e não poder chegar perto. É difícil, porque eu estou vendo aqui, mas eu não sei a dimensão do que é a questão do trabalho ainda, né? Então, a criança ela vai reagindo muito pelo que ela vai captando do ambiente em que ela está. Por isso que durante essa fase aí de confinamento a gente vai tendo reações muito diferentes de diferentes crianças, porque tem a ver com esse contexto em que elas estão. Eu vou trazer uns dados, assim, evidências anteriores já da pandemia, né, sobre o momento em que a criança se afasta da rotina escolar e como que isso repercute nos seus comportamentos, né? Avaliou crianças durante a rotina escolar e fora da rotina escolar, nos momentos de fim de semana, feriado e férias. E foi observado, por exemplo, que nesses momentos fora da rotina escolar, as crianças ficavam menos ativas fisicamente, elas passavam a ter mais tempo de exposição à tela, então ficar mais tempo assistindo televisão, em iPad, enfim, YouTube, com padrões de sono mais irregulares, com uma dieta menos favorável, e que isso se mantendo, né, contribui muitas vezes para o ganho de peso, para a diminuição da aptidão cardiorrespiratória. Então, isso considerando um contexto bom, né, fim de semana, férias, onde a gente tem uma flexibilização de rotina. Não é um problema, porque é um período curto de tempo. Mas nesse momento, isso já não é um período curto de tempo e tampouco é por um motivo bom. As crianças não estão podendo ter o lazer na pracinha, não estão podendo sair para brincar. Então, a situação em relação à atividade física cai muito. E a criança, ela precisa dessa atividade física no seu processo de crescimento e de desenvolvimento, né? Um estudo preliminar realizado na província da China, com 320 crianças, agora já em fevereiro, durante a pandemia, avaliou os efeitos imediatos da pandemia no comportamento aí das crianças, né? E aí identificaram, por exemplo, que as crianças estão muito mais dependentes, as crianças estão muito mais grudadas com os pais. Essa questão de ficar mais grudado com os pais ficou mais evidente entre crianças de 3 a 6 anos de idade e, por exemplo, a desatenção foi mais preponderante nas crianças entre 6 e 18 anos, né? Porque esse estudo avaliou crianças e adolescentes. Então, além da desatenção, também foi encontrado uma preocupação dos pais contraírem a doença, no caso das crianças mais velhas e dos adolescentes, problemas e alterações no padrão de sono, pesadelos, né? Falta de apetite, desconforto e agitação. Tá? Então, isso já são dados desse momento de pandemia. Essa situação de incerteza, porque todo mundo está lidando com a incerteza, né, naturalmente gera ansiedade, porque a gente não tem que se preparar, a gente não consegue se preparar adequadamente para aquilo que a gente não conhece. E aí isso gera uma ansiedade e uma angústia de não sei o que eu vou acontecer. Então, as crianças também sentem isso, a incerteza de quando voltam para a escola, de quando pode, né, ir para a rua, ir brincar na rua, é difícil para elas lidarem. Associado às perdas que elas enfrentam, porque são várias perdas. É a perda do convívio com os outros familiares, né? Muitas vezes a criança fica lá, às vezes, com os avós, tem outros cuidadores na família, tem contato com primos, com tios, né? A perda do convívio com os amigos, com os colegas e professores na escola, a perda das atividades de lazer, ir brincar na pracinha, ir brincar no parquinho, até mesmo no play, os plays de vários condomínios estão fechados, né? Enfim, e realmente é uma coisa importante. Mas isso tudo vai gerando uma série de sentimentos na criança, né? Raiva, medo, frustração, agitação, irritabilidade. E eles exibem esses comportamentos muitas vezes porque é a forma de estarem reagindo a essa situação, né? Os recursos que eles têm. Já tem estudos que mostram que uma situação de estresse prolongada, ela faz com que os neurônios que processam, as áreas do cérebro que processam informações sobre o medo, fiquem mais ativas. Então, as pessoas, e aí isso inclui as crianças, elas passam a reagir, a lidar com as situações como se as situações fossem mais ameaçadoras do que o que efetivamente são, né? E aí isso vai gerando, então, mais comportamentos alterados e também esses estressores
né, que eu falei aqui para vocês, da questão da perda do convívio, do medo dos pais contaminarem, do medo de se contaminar, do medo de perder parentes, tudo isso, de forma prolongada, pode ter efeitos mais duradouros para o desenvolvimento da criança, para a saúde mental, né? E aí eu achei um estudo interessante, que é o estudo de Spreng e Silman, em 2013, eles fizeram um estudo para analisar o estresse pós-traumático em situações de desastre relacionados à saúde. E aí eles analisaram pais e jovens, né, nessas situações, e identificaram que aqueles que tiveram que ficar em quarentena tiveram uma média de score, né, de estresse pós-traumático 4 vezes maior do que os que passaram pelas mesmas situações, mas não tiveram que ficar em quarentena em situação de confinamento. Então, a situação de confinamento dificulta estar lidando com todas essas reações à pandemia, né? E aí estuda para dizer que assim, quanto mais os pais, né, estiverem ansiosos, inseguros e angustiados, mais as crianças também vão ter insegurança, agitação e comportamentos diferentes daquele do habitual, tá? Isso é importante da gente saber. Tem um pessoal aqui, acho que a Gabi perguntou assim, se puder responder algo, ela tá perguntando, né? Se pode perguntar. Então, gente, podem perguntar, podem mandar perguntas aí esse primeiro tempo. Muita gente falando sobre as aulas online também, enquanto isso tem gerado estresse nas crianças, né? Porque não estão acostumadas. Sim, eu esqueci de falar lá que a sobrecarga envolve também as crianças que estão em homeschooling. E aí as escolas tiveram que se adaptar ao homeschooling, as crianças têm que se adaptar e os pais, porque precisa de ter a disponibilidade ali dos pais para estar mediando esse processo e mediando o processo também de aprendizagem. Então, assim, a vida dos pais nesse momento de quarentena, ela não está fácil, efetivamente, né? E aí eu acho que se precisa pensar em que expectativas se tem e ter um diálogo também com a escola. Como o homeschooling é novo para todo mundo e veio nessa situação da pandemia, eu acho que as escolas têm que ter um diálogo muito próximo com os pais para poder estar observando, porque nem todas as crianças vão ter tanta facilidade, vão se adaptar, porque elas estão tendo que fazer uma série de coisas que elas estavam muito habituadas e que cresceram fazendo aquilo em outro espaço, em outro ambiente, que é a escola, com os amigos, com os professores, e agora tem que fazer com os pais, entendeu? Em casa, né? Pelo computador. Então, é importante, nesse momento, as escolas terem esse diálogo muito aberto e ver que estratégias estão ou não funcionando, e os pais também redimensionar as expectativas em relação aos processos de aprendizado. Porque se aquilo vira um momento de muito difícil, né, de conflito, a criança vai ficando cada vez mais indisponível para aquele momento. Ela já vai começando a ficar ansiosa a ter que passar por aquilo ali. Né? Então, é importante estar redimensionando, porque é uma situação inusitada mesmo para todo mundo. E fora os pais que não têm paciência ou não conseguem ensinar, né? Ainda a gente tem esse lado também que muitos pais, na verdade, eles não têm a paciência, não têm o dom, não conseguem ensinar. Ou não tem tempo mesmo, não tem Isso, como exato. acompanhar nesse momento. Então, é justamente isso que eu acho que tem que ter um diálogo com a escola, e a escola precisa também estar pensando quais são as propostas pedagógicas para o momento, né? Então, por exemplo, tratar sobre a pandemia e isso é uma coisa interessante de estar no currículo ou dentro dessas propostas de atividades online, porque é o que as crianças estão vivendo no cotidiano. Né? Então, e espaços para falar sobre isso, eles precisam ser abertos. A gente está distante, por mais que tenha os momentos, né, de vídeo, enfim, reunião, como a gente está fazendo, é preciso ter espaço para se falar abertamente sobre essas questões, né? Então, fica a dica para os pais, no sentido de estar procurando esse diálogo com as escolas e estar pensando que expectativas tem para o homeschooling nesse momento. Eu acho que a gente não recebeu mais perguntas, não. Acho que o pessoal tem falado bastante isso, sobre as crianças serem esponjas, né? Porque absorvem tudo que acontece no ambiente. Acho que é basicamente isso.
Tem alguma pergunta que alguém já tinha enviado antes? Podemos fazer então. A criança, mesmo não demonstrando, pode sofrer algum estresse devido ao confinamento? Tá. Sim, na verdade, assim, esse mesmo não demonstrando é que é peculiar, porque geralmente, quando a gente está sob estresse, a gente vai ter demonstrações. Às vezes a criança não fala, né? Eu estou, até porque ela não consegue elaborar e entender que está estressada. Mas então, essas alterações, né? Ah, não está dormindo bem, está acordando mais à noite, está tendo pesadelo, ou, né, tá com horário passando do horário muito de dormir, não está se alimentando bem, ou está com a necessidade de comer o tempo inteiro, chorando desproporcionalmente para situações que antes não fazia, demandando muito ficar grudado, não quero brincar sozinho, não quero ficar sozinho, né? Quando isso fica muito na retórica, ou muito irritável, né? Com irritabilidade alta, agitado, né? Uma agitação psicomotora. Isso tudo, por exemplo, são sinais de que a criança está vivendo alguma situação que está estressando ela, que está diferente do habitual. Então, às vezes, e isso não quer dizer que a criança fique o dia inteiro assim, né, amuada, por exemplo, mas que vão tendo oscilações, porque a criança vai brincar e aí, de repente, eclode um comportamento fora do típico, uma birra, né? Então, aumentar muito o número de birras, a depender da idade, as crianças pequenas já fazem naturalmente birras, mas esse aumento de birra, né, enfim. Isso tudo são sinais desse estresse. A gente está tendo bastante comentários sobre as crianças autistas, né? O que fazer com as crianças autistas? O isolamento é mais difícil para as crianças autistas? Eu acho que cabe uma live só para falar sobre isso. Acho que uma live para falar das repercussões do cotidiano das crianças Começa já a entender a autistas já é live da difícil. Carolzinha de novo, hein? Mas assim, na questão do autismo, isso fica muito, muito acentuado as dificuldades. Primeiro que né, as crianças do espectro autista, elas têm uma questão com a rotina. A rotina confere muita organização para elas. E aí é muitas vezes difícil, tanto que em terapia a gente trabalha muito para poder flexibilizar esses padrões, né, que é muito típico para as crianças autistas. E tem ainda as questões sensoriais, as necessidades sensoriais que eles têm. Eles precisam acessar determinados estímulos e ficar, às vezes, distante de outros estímulos. E aí, para eles entenderem que tem que ficar em casa, muito mais difícil. Então, o número, por exemplo, de crises, né, das crianças com autismo tem aumentado muito, os pais têm tido muito mais dificuldade de manejar nesse momento. Porque imagina, se já está difícil para a criança que é... E não só para as crianças com autismo, tá? Crianças com outras deficiências também, porque mudou tudo, né? E aí, se a gente pensa que na criança típica, né, que a gente consegue estar ali muitas vezes falando, conversando, brincando, que não tem outras limitações, já está sendo difícil para os pais manejarem, viver tudo isso diante de uma criança que tem ou autismo, né, ou outras condições de saúde, vai se tornando mais difícil, uma sobrecarga maior. Os pais perdem um pouco a rede, né, porque também não pode ir às terapias, tem algumas terapias que estão funcionando com condição, mas muitos terapeutas também tiveram que reduzir horário, fazer toda uma organização. Então, não tem sido fácil mesmo. Fazer mais uma pergunta para a gente dar mais uma continuidade, que eu achei bem interessante a pergunta da Tainá. Ela tem uma dúvida quanto ao uso do celular e tablet. Se não, porque a gente não deve deixar o dia todo. Mas como evitar? Porque ela falou assim, não posso encarar como um aliado, porque realmente né? É o momento que a criança está quieta, é o momento que a criança está concentrada, mas que não faz bem, né? Tá, isso aí realmente assim, é um aliado nesse momento de pandemia, tem sido um aliado, né? Mas tudo é uma questão de bom senso. Então, assim, a gente sabe que o excesso de exposição a telas, né? E aí o excesso a gente não pensa que é muito. Para as crianças de 2 a 5 anos, o recomendado é no máximo 1 hora por dia. Para as acima de 5 anos, é no máximo 2 horas por dia. A gente sabe, possivelmente, durante essa situação, que esses tempos estejam excedidos, né? Até porque o homeschooling é uma exposição à tela.
A forma de se ter contato social é também exposição à tela. Mas aí é importante que os pais e quem cuida das crianças, está com as crianças, tenham a seguinte ideia. Quando a criança está só assistindo, por exemplo, um desenho ou filme, é um entretenimento passivo, é uma atividade passiva. Ela está parada assistindo. E a criança, ela precisa estar em atividade, tá? Então, assim, vamos usar as telas, é importante, eu não acho que é uma coisa ruim ela assistir desenho, todos nós na nossa infância assistimos e gostamos, e é interessante também até para o processo lúdico, mas não é a criança ficar horas a fio na frente das telas, porque isso tem impactos aí, tanto para o desenvolvimento neurológico, para as questões visuais também, né, oftalmológicas, então a gente precisa ter uma moderação. E aí eu acho que é muito importante lançar mão de uma organização dos horários em que a criança vê. Tem sido comum, principalmente nesse momento de pandemia, já era antes, mas principalmente no momento de pandemia, quando os pais precisam muito fazer alguma coisa, assiste aqui, vou botar aqui para você assistir um pouco, né? E aí, na pandemia, isso possivelmente, durante esse distanciamento social, tenha aumentado muito, porque os pais têm que fazer milhões de coisas. E quando a criança, por exemplo, é menor, o que que você faz? Ela fica lá atrás de você, né? Então, é importante a gente entender que se eu estou fazendo isso com muita frequência, em horários muito diferentes, eu vou desorganizando ainda mais a rotina. E aí a criança, por exemplo, depois que você bota para você tirar, é extremamente difícil. Ou, para ela ficar brincando, ela vai querer a televisão também ligada. Então, é importante organizar. O momento de assistir é o momento de assistir. Não tem que estar brincando ou fazendo outras coisas. Foca no que você está fazendo. Depois vamos parar e vamos fazer outra coisa. E que esse momento de assistir, ele se regularize. Então, né, por exemplo, vai assistir depois do almoço. Tá? Então, o horário de assistir é ali por tanto tempo após o almoço e depois a gente evita ao máximo o lançamento desse recurso. Tá? Mas efetivamente é um aliado, só que se você fica usando o tempo inteiro, inserindo isso na rotina, você pode desorganizar. E assim, ficar um tempo excessivo é também muito complicado, porque se você deixar a criança 2 horas assistindo antes dela dormir, por exemplo, ou em qualquer outro momento, depois que desligar, ela vai querer passar mais um tempo brincando, porque ela tem a necessidade de estar em movimento, de estar brincando. E o brincar é muito importante, porque aí o brincar, sim, é um momento em que ela está ativa, que ela está interagindo com o ambiente. Tá. Ainda tem muitas perguntas, mas a gente deixa para daqui a pouco. Tá. E aí a gente pensa em quais estratégias a gente pode desenvolver para que esses efeitos negativos diminuam. Tá. Então, isso que eu estava falando sobre a organização aí, de, por exemplo, exposição às telas, né? Tirando os momentos, óbvio, do homeschooling e de estar conversando com os amigos, é uma estratégia. Mas antes de eu falar dessas estratégias, eu acho que a primeira coisa que é preciso dizer é que não existe receita de bolo, né? Então, não é porque eu vou falar de várias estratégias, mas não quer dizer que todas sejam as melhores estratégias para cada família. Acho que cada família, os pais, eles precisam analisar o que é que eu consigo implementar disso e testar, né? Porque algumas coisas vão funcionar melhores para um do que para outros, né? Porque tem todo um contexto para ser organizado. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar é isso. E a segunda coisa é sobre acolhimento, assim. Acho que os pais precisam se acolher nesse momento. Porque eu tenho às vezes, vamos falar de um tanto de estratégia, e aí os pais às vezes ficam assim, nossa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não estou dando conta, e aí vai se sentindo frustrado e culpado. Assim, ser mãe, pai, né, enfim, ter a responsabilidade aí por uma criança significa não dar conta. O não dar conta já faz parte desse papel. Então, a gente precisa ter isso claro. E no momento desse distanciamento social, não dar conta virou quase que uma tônica. Então, a gente precisa rever as expectativas de tudo, né? Então, alguém tinha falado que está muito difícil trabalhar. A produção do trabalho cai, então você tem que ver qual é o melhor horário para realmente trabalhar, você tem que estar conversando em relação ao trabalho dentro das suas necessidades, né? A casa não tem como ficar impecável, tudo limpo, vai ter bagunça. Então, assim, quanto que você consegue tolerar de bagunça? Porque não dá para dar conta de tudo ao mesmo tempo.
Então, vão ter que ser elencadas prioridades e entender que o papel não é dar conta de tudo, né? Mas é o fazer o melhor possível ali para o contexto familiar. Então, os pais, eles precisam se acolher nas suas dificuldades, nas suas limitações, nos sentimentos que estão tendo nesse momento de pandemia, porque também estão sendo afetados por tudo isso, nas preocupações, né? A partir do momento que a gente entende o que a gente está sentindo, que a gente reflete sobre isso, como que isso impactou, como que está meu comportamento, eu estou mais ansioso, eu estou mais angustiado, eu estou mais irritado, menos tolerante, a gente consegue entender o comportamento da criança, a gente consegue enfrentar melhor a forma como a gente está se sentindo. Então, a primeira coisa é isso, assim, que os pais se acolham. A segunda estratégia, que eu acho primordial, é a divisão das responsabilidades com tudo do cuidado das crianças e da casa. Historicamente, na nossa sociedade, esse é um papel, né? Cuidar das crianças, acompanhar os processos escolares e cuidar da casa, atribuído à função da mulher. Só que hoje em dia, a maioria maciça das mulheres, elas estão inseridas no mercado de trabalho remunerado, né? Então, fazendo essas funções fora de casa. E aí elas ficam muitas vezes com essa dupla jornada por conta desse resquício social, né, cultural, de que isso é papel da mulher. Não, isso não é papel da mulher, né? O filho, ele tem pai e mãe, e as mães não vão dar conta se isso ficar nas costas dela, se isso continuar nas costas dela, né? Então, toda a família está vivendo toda essa situação. Então, é preciso dividir tarefas. E dividir tarefas com quem habita a casa. Não só com o pai, mas assim, minha irmã mora comigo, ou meu sobrinho, eu tenho, né, tenho um adolescente, a avó, o avô, enfim. Quem está ali dentro da casa, que for possível de assumir algumas funções, precisa assumir e essas funções precisam ser revezadas, o que também é importante. Porque não dá para, por exemplo, a mãe ficar só com a parte difícil do homeschooling, enquanto o pai só brinca. Então, esse revezamento também é importante, né? Tanto para as crianças quanto para aliviar um pouco essa sobrecarga, tá? Então, todo mundo tem que ter uma participação aí nessas funções. E aí vai ser muito importante estruturar a rotina das crianças. Assim, acho que é uma coisa chave para aliviar, minimizar, né, as dificuldades, as repercussões negativas da pandemia, esses comportamentos, né, a sensação de insegurança que as crianças têm, é a organização da rotina. Então, estruturar uma rotina para as crianças. Se conseguir estruturar aquela rotina, né, baseada na prévia rotina, na que era habitual antes, ou seja, conseguir manter mais ou menos a sequência da atividade. Lembrar que rotina não é ter um horário rígido para fazer as coisas, mas é ter mais ou menos o momento de se fazer aquilo e ter uma sequência das atividades que seja mais ou menos a mesma, tá? Porque isso consegue organizar muito, estrutura muito as crianças em termos de comportamentos adaptativos. Então, é mais fácil dela conseguir reagir, porque ela tem uma previsibilidade. Todo mundo está vendo como é difícil quando começa a pensar como é que vai ser voltar ao trabalho, a adaptação na escola, e, enfim, todas as coisas. Todo mundo fica aflito quando pensa no retorno, de como vai ser esse retorno. A criança, ela fica aflita se ela não sabe o que vai acontecer depois, à noite, se todo dia está mudando. Ela precisa de uma previsibilidade, né? Então, assim, se for possível a rotina de antes, elementos da rotina de antes preservados, ótimo. Se não, vamos estruturar uma rotina possível para esse momento, né? Dentro desse contexto familiar, o que é possível de estruturar uma rotina? Que preserve qualidade e quantidade de sono. E aí é importante entender que sono não dá para ser para as crianças, por exemplo, de 8, 9 anos, dormir 1 hora da manhã, dormir meia-noite. Por quê? Tem uma questão de uma regulação hormonal. As crianças precisam dormir enquanto é noite. Fora que o sono da manhã, aí é fácil da gente entender, o sono que a gente tem de manhã, né, ele é um sono que não é aquele sono tão profundo, porque você já tem a claridade, você já tem os barulhos do ambiente interno e externo à casa, enfim, da rua. Então, não é a mesma qualidade de sono. Então, a gente precisa garantir, sim, que as crianças durmam ali no período noturno. Então, organizar a rotina com horários de refeições, né, adequados e que sejam consistentes, ou seja, que ocorra hoje, amanhã, depois da manhã, né? Então, mais ou menos o horário, de novo, não é uma coisa de relógio, mas é
tem aquela janela do horário, né? E do sono, isso em si já dá uma organização boa para a criança e ajuda nas questões relacionadas à alimentação. Tem sido muito comum eu ouvir relatos assim, tá comendo mais, ou não quer comer a comida de casa habitual, né? Por quê? Se você não está seguindo horários, aí eu acabei de beliscar, depois vem uma grande refeição, aí a criança não aceita a grande refeição porque não tem muito tempo que ela beliscou alguma coisa que às vezes até alguém estava beliscando da casa. Então é importante entender que essa organização da rotina da criança vai envolver uma organização da rotina dos adultos. Não tem como você organizar e manter estruturada a rotina da criança se a rotina dos adultos que cuidam da rotina da criança não está organizada, porque aí o almoço não sai na hora certa, a criança não come, né, mais ou menos naquele horário, né? Enfim, ou vou fazer muito antes porque eu tenho uma reunião, então vai dar a comida antes do que estava dando muito para a criança, então tudo isso interfere. Manter e organizar horários, né, das refeições ajuda muito nesse processo. E aí, como? Ah, meu filho já está dormindo muito tarde, como é que eu posso fazer? Bem, não precisa ir lá acordar de manhã, mas aí você abre a janela do quarto, deixa a claridade entrar, deixa a porta aberta, porque naturalmente ele vai despertar antes, talvez fique mais irritado nesse dia, mas o que ajuda muito a sincronizar essa questão de sono, e também aí vai para a alimentação, é a questão de uma exposição aumentada à luz natural e diminuir a exposição à luz artificial no momento da noite. Tá? Então, isso já ajuda bastante. Vocês estão me ouvindo? Sim, foi os cachorros que latiam. Ah, tá. É, então, essa estruturação de rotina possível, e aí não só, né? Se for possível também, o horário de assistir, o horário de, por exemplo, ter uma brincadeira em família, né? Então, mais ou menos nesse horário a gente senta para brincar junto, ajuda a criança a conseguir ter os momentos sozinho, o horário do homeschooling, tudo isso precisa estar aí mais estruturado. Essa estruturação melhora a segurança emocional e torna esse ambiente, né, e o cotidiano mais previsível para a criança. Então, elas conseguem passar a emitir comportamentos mais adaptativos. Melhora a questão do sono, da alimentação, minimiza o tédio, né? São esses efeitos positivos. Lembrar que estruturar uma rotina não é uma coisa assim, vou mudar tudo de hoje para amanhã. É uma coisa que você tem que fazer hoje, e aí a criança vai ter alguns comportamentos, porque significa que se ela não estava com a rotina, ela vai ter que se adaptar a uma rotina, e no processo de adaptação ela pode ficar irritada, né? Ela pode ficar mais agitada, reclamar, mas aí você vai fazer no segundo dia, no terceiro, no quarto. Em geral, com uma semana, até menos, em geral, 5 dias, a maioria das crianças consegue, né, se adaptar a essa nova rotina e aí emitindo comportamentos aí mais adaptativos, menos sinais de estresse. Acho que outra dica muito importante nesse momento é os pais estarem mais tolerantes, o que não é simples necessariamente, porque pelas questões da irritação, das preocupações, naturalmente, é aquilo que eu falei, interfere no nosso comportamento. Mas na hora que eu tenho ciência disso, na hora que eu reflito sobre isso, eu tenho mais facilidade de conseguir modificar, né? Então, assim, estar mais tolerante no sentido de acolher as reações da criança. Quando a criança está com esse choro desproporcional, ou fazendo uma birra, ou sem querer comer, né? A gente tentar entender e conversar com a criança e ir denominando, entendi, você está frustrado, você está com saudade dos seus amigos, você está com raiva porque não pode sair de casa. Isso vai ajudando a criança a perceber, né, os próprios sentimentos. E aí também, assim, olha, vamos se acalmar, tenta parar de chorar para a gente conversar, né? Vamos fazer outra coisa para ir desenvolvendo também nas crianças mecanismos deles conseguirem lidando com esses sentimentos, porque os sentimentos vão surgir, né? Então, os pais precisam estar sensíveis a esse aspecto, mais compreensíveis nesse sentido. Outra coisa importante, né, é pensar. Na rotina prévia, por exemplo, quando as crianças estavam lá na escola, antes do distanciamento social, as crianças estavam envolvidas em uma série de atividades ao longo do seu dia a dia, né? Vai para a escola, então tem toda a arrumação e organização para ir para a escola. Lá na escola tem uma série de atividades, de interação com professores, disciplinas diferentes, brincadeiras, atividades físicas, a hora do recreio, que corre, pula, brinca, enfim. Chega em casa, muitas vezes vai estudar, tem um momento de assistir, tem ainda as atividades, né, que alguns têm
quem consegue ter acesso, capoeira, balé, natação, enfim, as que a gente chama extracurriculares, inglês. Então, tem uma rotina cheia de atividades. E aí, de repente, tem que ficar o dia inteiro em casa. E aí, o que é que essa criança faz? Nos primeiros dias, inclusive quando ainda não estava o homeschooling preparado, eu acho que algumas crianças, inclusive, acharam assim, nossa, não vou para a escola. A gente ainda não tinha ideia de quanto tempo vou ficar, mas hoje em dia, né, e já há bastante tempo, sente falta. Então, é preciso pensar que essas crianças precisam estar envolvidas em atividades diferentes, né? E esse envolvimento em atividades diferentes, muitas vezes vai precisar ser mediado pelo adulto, inclusive, principalmente quando a criança é menor. Quanto menor a criança, mais vai precisar desse suporte de adulto para estar envolvido nessas atividades diferentes. Então, a gente tem que pensar, né? Atividades motoras, físicas, é possível fazer? Né? Tem espaço em casa? Ah, a minha casa é pequena, mas o que é que dá para fazer? Existe uma série de atividades. Dá para se montar um circuito, dá para fazer uma caça ao tesouro, né? Dá para brincar de pega-pega, de esconde-esconde. Vamos pular a corda, pular elástico, né? Dá até para fazer amarelinha no chão. Eu tenho uma amarelinha aqui no chão da minha casa com fita crepe, que eu fiz porque é a forma de estar tentando trazer um pouco essa brincadeira da atividade física que é necessária e é importante. As crianças, elas precisam dessa movimentação, inclusive para conseguir focar, para conseguir manter a sua atenção depois, né? Então, elas precisam de gastar essa energia que tem e estar se movimentando. Então, a gente precisa ter esse momento reservado de brincadeiras e atividades físicas, a gente precisa pensar em brincadeiras mais paradas, manuais, né? Então, desenho, pintura, pode ser as próprias questões, né, de cunho pedagógico, então, dando ali uma continuidade a conteúdos que vinham sendo trabalhados na escola, mas de uma forma lúdica, né? E aí é importante, quando eu falo tudo isso, é importante saber que tem coisas que a criança talvez brinque sozinha e tem várias outras coisas que vai ser muito chato ela brincar sozinha. Porque ela já passou um tempo do dia brincando sozinha. Então ela vai precisar de alguém. Pode ser um irmão mais velho, o adulto, e os adultos precisam se revezar para poder garantir esses momentos, né? À medida que os adultos conseguem reservar os momentos, né? Que a família tem momentos de estarem juntos, então tem um momento que a mãe vai brincar, tem um momento que o pai vai brincar, é mais fácil de fazer as negociações com a criança do tipo, filha, filho, mamãe agora tem que trabalhar, daqui a pouco a mamãe vai brincar com você, porque ele sabe que realmente daqui a pouco você vai brincar com ele. Então ele consegue ali se conter um pouco. Né? E aí pensar em várias atividades lúdicas, né? Tanto do brincar simbólico, que também a criança faz sozinha, mas que é muito bacana que os pais entrem, como a questão de contação de história, de pensar no teatro que você monta ali com a criança, apresentação, né, show, vamos fazer um show de dança, um show de, enfim, de música, e aí você está fazendo isso com a criança, o quebra-cabeça, né, o jogo da memória, uma série de brincadeiras que dá para fazer dessa interação. Por quê? Brincadeiras de interação precisam ser incluídas. A criança passava um tanto de tempo na escola e em atividades que ela interagia com muitas pessoas. E aí, se ela fica em casa, né, mesmo estando com os pais, mas não tem esses momentos de interação ali, realmente mergulhar, e aí não é assim, estou aqui, vim brincar com a criança, mas estou no celular, olhando, que a gente tem essa coisa, eu sou mãe, eu às vezes me pego lá olhando o celular, às vezes a gente tem que deixar o celular longe e mergulhar com a criança, porque significa um tempo de qualidade, a gente precisa qualificar esse tempo, né? Não é só estar junto. Então, esse tipo de pensar dentro da rotina, ter essas atividades, esses momentos, é muito importante para estruturar o comportamento da criança e a gente conseguir suprir as necessidades de atividades que elas têm, porque elas estão em pleno desenvolvimento e elas brincam por meio dessa interação com os outros e com o meio, tá? É assim que elas aprendem, né? Então, organizar os ambientes da casa, onde que é o homeschooling, né? Explorar outros ambientes para brincar, por exemplo, o banho, para as crianças pequenas, bota os brinquedos lá, às vezes o banho vai ser um momento de sossego para você, né? As crianças de 4 anos, 5 anos que já podem ficar sozinhas no banheiro, precisam só de uma supervisão, às vezes um momento de sossego, né? Então, transformar esse ambiente de casa em cenários, fazer com que ela explore outros ambientes, porque já está confinada em casa. Se ela fica só no quarto ou só na sala,
né, diante de uma televisão, isso é muito restritivo. Então, ir para a cozinha e ajudar a preparar uma refeição, vamos fazer um bolo, ajudar a lavar a louça, enfim, tá? Esse é o próximo ponto, assim, estimular a participação das crianças nas tarefas domésticas. Ajuda muito, né? Dá um pouco de trabalho para os pais, mas ajuda no sentido que eles não ficam te demandando no momento que você está fazendo determinada coisa. Então, por exemplo, aqui em casa, na hora de lavar legumes, a gente insere a Luísa para ir tirando lá as folhas do espinafre e botando para lavar. Isso ali já é um tempo que a gente está conseguindo fazer e que ela está ali também entretida participando do que está sendo feito. Então, na medida da condição, né, de idade da criança, você inserindo, está fazendo faxina, aqui, ó, passa esse pano aqui em cima da mesa, limpa a mesa, ó, agora limpa lá, pega tal coisa para mim, coloca tal coisa em tal lugar. Eles se sentem muito satisfeitos de estarem fazendo coisas que os adultos estão, e é uma forma de não ficar assim, eu não estou podendo brincar, não tem ninguém para brincar comigo nesse momento, né? Então, envolver as crianças mais velhas, a gente já pode, inclusive, delegar, ó, vamos combinar, você vai ficar responsável por isso? Estender a roupa é com você, guardar a louça é com você. Então, ter esse revezamento de papéis aí é importante também nesse momento. Manter o Carol, contato, né? Oi, pode rapidinho, a interromper. gente tem 10 minutos. Tá. Vou ser mais rápida. Manter o contato com quem era o círculo de convivência, né? Então, o homeschooling, ele é interessante nesse sentido, porque vê os amigos, tá com a professora, né? Então, tem esse ponto positivo, nada é só negativo, né? Então, fazer as videochamadas com os amiguinhos, com os familiares, é uma forma de buscar essa manutenção de vínculo, né? Como eu falei, organizar esse momento de exposição a telas, manter uma comunicação muito aberta, manter uma comunicação estreita com as crianças mais velhas e os adolescentes que já têm mais entendimento, né? E podem, por exemplo, ficar muito apreensivos com medo da contaminação, com medo da contaminação de familiares, com as questões do luto, da morte. Então, é muito importante estar junto e estar buscando entender o que é o adolescente, qual é o principal medo do adolescente, como que ele está lidando com a pandemia, evitar que ele se isole mais ainda, né? Porque na adolescência é comum ter esses momentos, respeito esses momentos, mas tentar saber o que é que eles estão entendendo, até porque as crianças mais velhas e os adolescentes, eles já entram, têm uma autonomia grande para estar entrando na internet e vendo notícias. Então, a gente precisa estar mediando e criando um espaço seguro para se conversar sobre as questões da pandemia que está afligindo todo mundo. E aí, evitar, né? Eu acho que para finalizar, evitar a exposição excessiva às informações e às notícias sobre a pandemia. Então, é comum nós adultos estarmos, né, preciso saber como é que estão os números, como é que estão as coisas, e aí liga no jornal, de manhã, no momento das refeições, no momento que a criança está brincando na sala, e a criança, ela está ouvindo aquilo, né, e ela vai tendo ela vai estar ouvindo e ela vai estar vendo a reação dos pais sobre aquilo, ouvindo as conversas, então isso pode gerar pesadelos, gerar momentos de insônia, né, uma sensação de terror mesmo e de pânico para as crianças. Então, se a gente pensar num alcance de uma estrutura organizada de rotina e de ambiente familiar, né, com uma parentalidade positiva, que é essa disponibilidade para os cuidados da criança, né, a gente consegue ver que esse momento de interação intensificada em alguma medida, uma oportunidade de aproximação. Né? É muito comum essa minha geração e até mesmo a geração dos meus pais, a gente não conseguir ficar tão perto dos filhos pelas necessidades de estar muito fora de casa, né? Então não é só o trabalho fora, mas as questões de trânsito para quem vive nas capitais, enfim. E é uma oportunidade, então, da gente estar mais junto e acompanhando mais de perto, e tem esse lado muito prazeroso, né? Eu acho que é importante isso dizer. Então, é transformar, tentar ao máximo fazer com que as crianças tenham o sofrimento mínimo, né, diante dessas repercussões. Acho que pode abrir rapidinho aí para alguma pergunta. Eu só quero dizer que o povo clama por outra live. Se você olhar os comentários aí, ó, é hashtag outra live. O pessoal pode ir mandando Podemos perguntas. pensar nisso. Tenho muitas demandas de trabalho e uma filha de 3 anos e meio, mas a gente pode, mais para frente, tentar organizar assim. Muito bom.
Tá, então, enquanto o pessoal tá mandando perguntas, já que a gente tem pouco tempo, aulas virtuais para menores de 4 anos trazem algum benefício ou só aumentam a ansiedade? Isso é um ponto um tanto polêmico quando a gente pensa nessa faixa etária. As próprias, né, a própria Base Nacional Curricular Comum, ela aponta que a criança, pela própria fase de desenvolvimento, então a criança nessa fase de 4 anos, 5 anos, 3 anos, ela está numa fase de pensamento concreto, ela precisa de experiências concretas, observar fenômenos, viver as interações, né, com os materiais, com os professores, com as pessoas, para poder aprender, porque é a fase de desenvolvimento dela. Então, assim, não o homeschooling para a cidade, ele precisa ter uma pegada, né, muito de ser uma aproximação, um momento de aproximação das crianças com a professora, um momento mais lúdico, né, de muita interação e não um momento para se pensar num conteúdo, né, ou de uma expectativa de aprendizagem de determinado conteúdo. Porque nessa fase é inclusive comum, tem relatos de pessoas com crianças na cidade que assim, as crianças às vezes não se interessam, não ficam lá muito tempo olhando um vídeo, por exemplo, né? Já numa chamada de vídeo elas conseguem ficar, mas se estão vendo vídeo ou não tem muito interesse de fazer aquela atividade, porque aquilo não está tendo significado, porque ela não está pegando, ela está só vendo alguém demonstrando alguma coisa. Então, isso às vezes não é que gera ansiedade de voltar para a escola. Eu acho que ter o contato com professores e com os amigos é ótimo, né? Mas talvez gere ansiedade do tipo, não quero fazer isso, não estou entendendo, não estou entendendo o que é para fazer, porque às vezes elas não estão entendendo mesmo, porque fica difícil não sendo no concreto, tá? Eu acho que o tempo está já extrapolando, Temos tá? 3 minutos. Então, e aí tem que acabar antes para salvar, né? Isso. Então vamos encerrar. Queria agradecer muitíssimo, gente, e dizer que, assim, espero ter contribuído, né? Espero que tenha sido interessante para todo mundo. Agradecer o Cata essa oportunidade. E acho que espaços como esses são muito interessantes. Eu, com outras professoras da faculdade, estamos criando o Dialoga TO, que vai ter também momentos dessas lives, né? Para a gente estar discutindo esses aspectos, mas aí mais voltado para terapia ocupacional mesmo. E dizer para todo mundo ficar em casa, que vai passar, a gente vai seguir, né? Enfim. E agradecer muitíssimo, Sara. A gente que agradece. Já tem hashtag subindo aí de a live nem acabou e eu já tô triste. Outra live, Carol. Então, assim, o negócio Que foi bom. ótimo, foi maravilhoso. Passou muito rápido, nem senti, mas tenho certeza que a gente conseguiu conversar bastante. A live ficará salva no IGTV, para quem está com dúvida. Então, aqui no nosso perfil. E tá me dando um recado aqui de 2 minutos restantes. É isso, Carol. Muito obrigada. O Cato agradece. Tá, um beijo para vocês, alunos. Estou com muita saudade de todos vocês e do IF. Enfim, muito bom poder estar assim perto, mesmo que de longe. Obrigada, Carol. Pessoal, quero agradecer todo mundo que assistiu a Carol. Vamos trazê-la de volta. Vamos fazer hashtag no perfil dela. Sobre a live da Cassiana, que seria segunda-feira, não ocorreu. A gente vai remarcar e a gente avisa para vocês aqui no perfil. Obrigada, gente!